Matilda Welling despejou uma porção generosa de pó branco na pia do banheiro. O vapor da água fervente subiu de uma vez. Vieram as bolhas. Vi aquele som pequeno de reação. Veio também a sensação perigosa de que, finalmente, alguma coisa mágica estava acontecendo. E então, tudo parou. A espuma baixou. A pia continuava a mesma, não mais limpa, não mais livre. N, o mais nova, igual. Esse momento importa, porque quase todo mundo já viveu uma versão dele. O box, que nunca volta a ficar transparente. A cuba que parece opaca, mesmo depois de lavada. O canto do vaso que carrega uma sombra antiga. O azulejo que parece limpo e encardido ao mesmo tempo. Você esfrega, você troca de frasco, Bock compra o produto certo. E poucos dias depois, o banheiro parece pedir socorro de novo. O mais interessante não é que o truque falhou. O mais interessante é por que ele falhou. Porque a internet transformou um pó barato em solução universal, quando a realidade é muito mais fascinante do que a promessa exagerada. O bicarbonato de sódio não resolve tudo. Ele não substitui toda a prateleira. Ele não vence todo tipo de crosta. Mas quando encontra a mancha certa na superfície certa, do jeito certo, ele faz uma coisa que muita gente esqueceu: limpa com lógica, sem perfume teatral, sem espuma cenográfica, sem a sensação de que você precisa de um arsenal para recuperar um banheiro comum. E é aqui que a história fica boa de verdade, porque o problema quase nunca é só sujeira. Às vezes é filme de sabonete, às vezes é gordura corporal seca, às vezes é resíduo mineral da água, às vezes é a mistura dos três. E quando você trata manchas diferentes como se fossem a mesma coisa, o banheiro vence. Neste vídeo, você vai ver por que um pó tão simples continua atravessando gerações, por que tanta receita viral confunde mais do que ajuda, e como usar o bicarbonato de sódio do jeito que realmente funciona para devolver dignidade ao banheiro sem transformar a limpeza numa guerra química. Se você sentiu esse incômodo no peito, é porque já cansou de gastar tempo e dinheiro no produto errado. Esse canal é para quem prefere entender antes de comprar. Inscreve agora, porque isso foi só o começo. A trajetória desse pó não começou no banheiro. Começou muito antes, quando o bicarbonato de sódio saiu do campo da química industrial e entrou na vida doméstica como uma substância simples, estável e incrivelmente versátil. A própria história oficial da marca Army e Hammer e da Church e Dwight remonta ao trabalho de Austin Church e John Dweck, que colocaram o bicarbonato em circulação comercial e ajudaram a transformar um composto modesto em objeto permanente dentro da casa. Ele não entrou como estrela, entrou como ajudante, primeiro na cozinha, depois no cheiro da geladeira, depois na prata, na pia, na banheira, nos tênis, nas superfícies que precisavam de atrito sem destruição. Arm & Hammer, Church & Dwight. Isso explica uma coisa importante. O bicarbonato sobreviveu por muito tempo, não porque fosse milagroso, mas porque era confiável. Não queimava como alguns ácidos fortes, não deixava a casa inteira com cheiro de laboratório, não dependia de propaganda complicada para ser compreendido. Bock, Bia, o pó colocava na esponja úmida, esfregava, enxaguava e alguma coisa mudava. Nem sempre tudo, mas o suficiente para ele ficar o tipo de produto que continua em circulação por décadas sem reinventar a própria identidade. Geralmente faz isso porque atende a uma necessidade real, repetida, concreta. Décadas depois, essa substância antiga ganhou uma segunda vida. N, ONAS, M, os D. Químicas industriais ou equipes de marketing, mas no vídeo curto, no tutorial doméstico, na cultura do mistura tudo e vê no que dá.
Foi aí que o bicarbonato virou personagem de internet, e com isso vieram dois efeitos ao mesmo tempo: a redescoberta e a distorção. Muita gente reencontrou um pó barato que de fato pode ajudar em tarefas específicas. Ao mesmo tempo, muita gente passou a esperar dele uma performance que ele nunca prometeu. É por isso que o caso de Matilda Welling chama tanta atenção. No caminho, tropeçou justamente no que derruba quase toda a rotina de limpeza doméstica: a vontade de usar uma solução só para problemas que não são iguais. Bibi Siquilá explicou que o bicarbonato é alcalino e levemente abrasivo. Bressanini foi mais duro. Disse que a maior parte dos usos que vê online não funciona. E essa combinação é preciosa, porque ela mata o mito sem matar a utilidade. Não é uma história sobre um produto secreto. É uma história sobre precisão. O que funciona não é o exagero. O que funciona é o encaixe entre mecanismo e mancha. Esse tipo de substância raramente recebe o mesmo destaque que um limpador de uso hiperespecífico embalado em plástico brilhante, com nome agressivo e promessa absoluta. E isso tem menos a ver com mistério e mais com mercado. Um pó simples que serve para várias tarefas, que dura bastante, que pode ser vendido sem narrativa de luxo e que depende mais de técnica do que de espetáculo. Dificilmente ocupa o centro emocional da gôndola. Ele não foi feito para impressionar, foi feito para resolver uma parte do problema. Só que essa parte do problema é justamente a que domina milhões de banheiros comuns: o filme opaco deixado por sabonete, a camada que se agarra na louça e na cuba, o encardido superficial que não some com água, a marca que volta porque você limpa a superfície, mas não entende o tipo de resíduo que está ali. E é aqui que o bicarbonato volta ao centro da cena, não como lenda, como ferramenta honesta. Quando você entende o que ele realmente faz, aquela imagem antiga do pó branco na prateleira deixa de parecer coisa de avó e começa a parecer o que sempre foi: tecnologia doméstica silenciosa. Para entender por que o banheiro fica manchado, você precisa separar o que o olho costuma misturar. A primeira camada é o resíduo de sabonete e produtos de banho. A segunda é o que a água deixa quando seca. A terceira é o biofilme, aquela sujeira fina que parece voltar mesmo depois da limpeza. O problema é que essas camadas se agarram umas nas outras e viram um único bloco visual. Só que, quimicamente, não são a mesma coisa. O Serviço Geológico dos Estados Unidos resume o ponto central de forma quase cruel na simplicidade: água dura é água com cálcio e magnésio dissolvidos. Esses minerais reagem com o sabão, formando o famoso soap scum, o filme opaco que gruda em superfícies. Quando essa água é aquecida, depósitos de carbonato de cálcio também podem se formar. Em português claro, parte do que você chama de mancha não é sujeira no sentido comum. É química da água acontecendo na sua casa. A Universidade de Nebraska bate na mesma tecla ao explicar que a água dura interfere em quase todas as tarefas de limpeza e favorece depósito mineral em chuveiros, banheiras, louças e encanamentos. Ou seja, quando o banheiro parece sujo rápido demais, às vezes ele não está ficando mais sujo do que o normal. Ele está recebendo minerais que tornam o normal muito mais visível. É aqui que o bicarbonato entra com vantagem em um tipo específico de cenário. Nathan Quilla explicou à BBC que as propriedades de limpeza do bicarbonato vêm do fato de ele ser uma base e também um abrasivo suave. O guia da University of Wisconsin Extension descreve o mesmo mecanismo.
quando não está totalmente dissolvido. Ele funciona como um pó de atrito gentil, capaz de levantar sujeira sem arranhar superfícies como vidro, cromado, aço, esmalte e plástico em muitas aplicações domésticas. A NSF reforça essa ideia ao citar o uso do bicarbonato em banheiras e áreas que você não quer riscar. Essa é a parte boa. Ele ajuda muito quando o problema é filme, gordura seca, encardido superficial e resíduo aderido que precisa de fricção controlada. Agora vem a parte que vale compartilhar com alguém. Hoje mesmo, porque desmonta metade dos vídeos virais da internet. Bicarbonato com vinagre quase sempre. Impressiona mais do que limpa. A reação borbulhante é real. Mas como Nathan Keeley explicou, ácido e base se neutralizam. Dario Bressanini foi direto. A maioria dessas misturas caseiras é falaciosa. A espuma vem de sensação de eficácia, não necessariamente eficácia. Isso muda tudo, porque muita gente confunde espetáculo químico com resultado. E esse é o momento em que a limpeza doméstica vira quase um truque de palco. A honestidade científica melhora ainda mais quando aparece a limitação. O próprio Quilá disse à BBC que bicarbonato não é ideal para remover calcário, porque o calcário também é básico para depósitos minerais e água dura. A lógica muda. Ácidos funcionam melhor. O guia da New Mexico State University explica que ácidos são usados para remover depósitos minerais, ferrugem e marcas de água dura, citando inclusive ácido cítrico e acético em limpadores domésticos. O Compound Interest Gesumi de formal elegante removedores de limscale costumam usar ácidos porque eles reagem com o depósito mineral e o tornam removível. Então aqui está a verdade que protege sua credibilidade. Bicarbonato é excelente para o tipo certo de mancha, mas não substitui a lógica química quando o problema principal é crosta mineral pesada. E isso não enfraquece o bicarbonato. Pelo contrário, isso devolve a ele o lugar correto. Em vez de um mito que promete tudo, ele vira uma ferramenta precisa para limpar sem agressão desnecessária. Em Cuba, louça, área de sabonete, base de metal ensaboada, paredes de box com filme superficial e pontos encardidos de contato. O efeito vem da combinação mais subestimada do mundo doméstico: pH moderado, abrasão suave e braço humano, que lá também deixou isso claro. Com bicarbonato, quase sempre você vai precisar esfregar. E essa talvez seja a parte mais honesta de todo vídeo bom sobre limpeza. Não existe pó milagroso. Existe mecanismo certo, superfície certa e esforço bem usado. BBC manda esse vídeo para a pessoa que ainda confia mais na espuma do que na química real. Um compartilhamento agora pode evitar mais uma compra inútil e mais um sábado perdido esfregando errado. E isso já faz diferença de verdade. Se um produto simples funciona em parte importante da rotina, por que ele quase nunca ocupa o centro da conversa? Porque o mercado não recompensa a simplicidade, do mesmo jeito que recompensa especialização embalada. O setor global de produtos de limpeza doméstica movimenta uma escala gigantesca. A Fortune Business Insights projeta esse mercado na casa de mais de 280 bilhões de dólares. Quando um setor é desse tamanho, a disputa não acontece só no resultado. Ela acontece na linguagem, no design, na fragrância, no hábito, na sensação de segurança e no ritual de compra. Fortune Business Insights. Um limpador dedicado para box, outro para vaso, outro para rejunte, outro para inox, outro para cheiro, outro para brilho final. Tudo isso faz sentido comercialmente porque transforma uma tarefa comum em várias decisões de consumo. Não é enganação, é lógica de portfólio. Produtos específicos conseguem justificar posicionamento, margem, renovação e presença constante
na memória do consumidor. Já o bicarbonato é quase o oposto disso. Ele parece simples demais. Não cria uma experiência olfativa elaborada, não dá a sensação visual dramática de um líquido colorido escorrendo pela louça. E, pior para a máquina de marketing, ele depende do usuário entender quando usar e quando não usar. Esse é o ponto central. Soluções que exigem compreensão costumam perder espaço para soluções que prometem automatismo. É muito mais fácil vender uma garrafa com nome feroz e promessa absoluta do que vender um composto barato dizendo isso funciona muito bem em resíduos de sabonete. Gordura leve e encardido superficial, mas não é o melhor para a crosta mineral pesada. A segunda frase é mais verdadeira. A primeira é mais fácil de anunciar. A estética da limpeza também pesa. Como observou a pesquisadora Rachel Wakefield-Runn em Fala BBC, muita gente associa espuma, cheiro forte e brilho instantâneo à ideia de eficácia. O mercado investe justamente onde percepção e hábito se encontram. Não porque esteja escondendo um pó simples, mas porque produtos com narrativa sensorial forte geram lembrança, repetição e preferência. Bicarbonato, por outro lado, entrega um tipo de resultado menos cinematográfico. Ele parece discreto demais para a publicidade moderna. Só que a matemática da casa real é outra. Na casa real, o que importa é custo recorrente, risco de agressão à superfície, tolerância ao cheiro, tempo gasto e frequência de uso. E nesse cenário, o bicarbonato continua vivo por um motivo brutalmente simples. Ele resolve uma faixa muito comum de sujeira com baixo atrito financeiro e baixo drama químico. Não tudo, não sempre, mas o suficiente para continuar merecendo espaço. E essa diferença entre o que domina a gôndola e o que realmente merece estar no armário é uma das mais úteis que um adulto pode aprender. Agora vem a parte mais valiosa. Como transformar essa ciência em resultado visível? O objetivo aqui não é improvisar uma alquimia caseira. É usar o bicarbonato exatamente onde ele é forte. Louça sanitária, cuba, borda de saboneteira, área da torneira, box com filme opaco superficial, cantos de azulejo com encardido leve e superfícies que aguentem uma fricção suave. O atacadão mostra o produto em embalagem popular de mercado. A ideia é justamente essa: uma solução acessível e banal, não uma caça a produto raro. Atacada. O passo 1. Identifique a mancha antes de encostar na esponja. Se ela parece um véu fosco, oleoso, meio branco, meio cinza, e piora perto da área onde sabonete e água se encontram, o bicarbonato tem grande chance de funcionar bem. Se for uma crosta dura, amarronzada ou calcificada, especialmente em regiões de água muito dura. O próprio Nathan Quilá já alertou. Isso aponta mais para depósito mineral do que para resíduo superficial. Nesse caso, o bicarbonato pode ajudar na parte mecânica, mas não deve ser tratado como solução principal. Essa leitura inicial poupa esforço e protege sua confiança. Passo 2. Faça uma pasta grossa, não uma sopa. Coloque bicarbonato em um pote pequeno e vá pingando água até formar uma pasta densa, quase um creme opaco. Esse detalhe importa demais. Quando o bicarbonato fica líquido demais, ele perde parte do atrito que faz diferença na superfície. Quando vira pasta, cada grão trabalha como abrasivo leve. O guia da University of Wisconsin Extension é claro ao dizer que o bicarbonato ajuda justamente quando não está totalmente dissolvido. É isso que você quer. Contato, não enxurrada. University of Wisconsin Extension, passo 3, espalhe. Pressione e deixe a superfície respirar antes de esfregar. Passe a pasta nas áreas manchadas, com esponja macia
ou pano firme. Não comece esfregando em desespero. Primeiro, cubra a área. Pressione a pasta para ela aderir. Deixe agir um pouco enquanto você faz outra parte do banheiro. O tempo aqui não serve para queimar a mancha, serve para umedecer o resíduo, reduzir a aderência e facilitar o atrito depois. Volte e esfregue em movimentos curtos, controlados, prestando atenção ao som da superfície. Quando o som fica mais liso e menos áspero, geralmente é sinal de que o filme começou a sair. Passo 4. Use ferramenta compatível com a superfície. Em louça e cuba, pano de microfibra, esponja não abrasiva ou escova macia costumam ser suficientes. Em trilho de box e cantos, uma escova pequena ajuda a concentrar força sem riscar área ampla. A NSF destaca o bicarbonato para áreas como banheiras, justamente por ser menos propenso a riscar do que abrasivos pesados. Ainda assim, prudência total em superfícies delicadas, brilhantes ou já desgastadas. Teste antes em um ponto escondido. A New Mexico State University lembra que todo abrasivo pode marcar certos acabamentos se usado sem cuidado. Passo 5. Enxague direito ou você cria outra falsa mancha. Esse é o erro clássico. A pessoa remove o resíduo antigo e deixa para trás um véu branco do próprio bicarbonato. Aí conclui que nada funcionou. Enxague com pano úmido, várias vezes trocando a água, até a superfície perder totalmente o toque farináceo. Depois seque. Secar é parte da limpeza, não frescura. Em banheiro, muita mancha que voltou é só a água evaporando e deixando traço do que ficou em cima da superfície. Passo 6. Para durar, você precisa cortar a reincidência. Para sempre. Só existe se você quebrar o ciclo que recria a mancha. Isso significa uma rotina curta de manutenção, remover água das superfícies após banho, não deixar espuma secar na cuba e repetir uma limpeza leve antes que a camada volte a engrossar. O bicarbonato resolve muito melhor o começo do problema do que o acúmulo de meses. Essa é a diferença entre restaurar e ressuscitar. E aqui vai o bônus que muda a vida de quem vive brigando com o box. Use o bicarbonato como limpeza de manutenção nas áreas de toque e sabonete. Não só como resgate. Quando a opacidade é superficial, essa rotina impede que o resíduo se consolide. O resultado esperado, sendo totalmente honesto, é uma superfície visivelmente menos opaca, com toque mais limpo e remoção consistente do encardido, leve a moderado. Se o banheiro sofre com água muito dura, você provavelmente vai precisar combinar essa manutenção com outra estratégia para depósitos minerais. E tudo bem. O erro não está em precisar de mais de uma lógica. O erro está em exigir que uma única lógica resolva tudo.